Então, bom dia a todos. Hoje, dia 14 de dezembro, nós estamos iniciando aí a última reunião semanal da disciplina de urologia do ano, que hoje vai ser apresentada pela doutora Natália. Natália, primeiro caso. Então, bom dia a todos. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Foi, não foi? Aí. Agora sim. Então, muito bem, eu sou a Natália, sou R5 aqui da Unicamp. E antes de começar com o nosso primeiro caso, gostaria de convidar a todos para nos seguirem aí nas nossas redes sociais. E o primeiro caso, então, é um paciente masculino de 2 anos que veio ao pronto-socorro por um quadro de ITU febril. Na verdade, a mãe trouxe por um quadro de febre em casa, foi realizada uma triagem infecciosa, evidenciando, então, esse quadro de ITU febril. De antecedentes, ele já tinha hipotireoidismo, no exame físico tinha uma genitália típica, com testículo tópico, sem nenhuma alteração. Foram solicitados os exames, que mostraram, então, uma urinão infecciosa, com uma E. coli multissensível, e iniciada a antibiótico terapia, e solicitado um ultrassom de rins e vias urinárias para investigação. No ultrassom, a gente via um rim direito tópico com dimensões normais, sem cálculo nem hidronefrose, e no rim esquerdo, a gente via uma área hiperecogênica na pelve, com 1,2 centímetros, no cálice inferior, correspondente a um cálculo, a ausência de hidronefrose. Nesse contexto, então, que a equipe da urologia foi acionada para avaliar esse paciente no pronto-socorro. Iniciada a antibiótico terapia e não foi tomada nenhuma conduta adicional nesse primeiro momento, apenas encaminhado para o nosso ambulatório após término do tratamento. Tá. Vamos começar a discussão um pouquinho aqui, voltando um pouquinho atrás. Fábio, recorda para a gente quais são os conceitos aí para você fazer a investigação de uma infecção urinária numa criança, sexo masculino, sexo feminino? Bom dia, professor. Um paciente que apresenta aí uma infecção urinária febril, abaixo dos 2 anos, seja sexo masculino ou feminino, acho que há necessidade de investigação do trato urinário, principalmente trato urinário superior, pensando aí numa pielonefrite desse paciente. Certo. Havia um conceito mais antigo de não se investigar mulheres, com as crianças do sexo feminino, né, num primeiro momento, esperar 2 ou 3 recidivas para aí sim partir para uma investigação com imagem. Mas isso vem mudando realmente e atualmente se investiga os 2 sexos. Pode seguir, Natália. Então, pois bem, no nosso ambulatório foi solicitado para ele que fizesse também um DMSA, que mostrou uma função normal de ambos os rins. Puxa vida, foi pedido um DMSA de cara. João, opine sobre o DMSA. Não sei. Seria indispensável? Acho que nesse contexto, não. Talvez o exame de imagem não mostra filamento de parênquima, teria que ver uma função renal do paciente com função renal normal, ultrassom sem alteração de parênquima, talvez acho que não fosse essencial solicitar. Tinha uma função renal normal desse dia no pronto-socorro. Acho que, não sei o que passou, não acho que esteja errado, mas acho que não seja obrigatória a solicitação. Nós não temos ninguém da uropediatria aqui assistindo a reunião, mas eu acho que também é um pouco precoce a indicação de DMSA, né, num caso como esse. Porque ele tem já um diagnóstico feito de uma urolitíase, né, e provavelmente vai encaminhar para tratamento disso, né. Pode seguir. Sim, ele tinha já um antecedente de ter tido outro episódio de infecção, acho que foi pedido mais no contexto de avaliar se tinha cicatrizes, de ter um exame inicial para depois fazer um segmento. Foi solicitado uma tomografia de abdômen, que mostrou que a gente pôde avaliar melhor esse cálculo. Deixa eu passar a toma aqui. Então, a tomografia a gente vê que não tem nenhuma outra alteração, só esse cálculo mesmo. Você tem coronal? Coronal? Sim. Deixa eu passar um pouquinho mais devagar.
São 2 cálculos, Natália? É um cálculo só, ele tem mas é um pouco comunicação? mais volumoso do que parecia no ultrassom, né? Ele ocupa o cálice inferior e um tanto ali da pelve. O cálculo coraliforme grau 1 Aqui. envolve... são 2... É um cálculo só isso daí? É um cálculo só, bem volumoso. Tá. Bom, perguntar para o Wagner. Wagner, o que você faria aí? Cálculo grande, criança. Caso atípico, né? Não é dia a dia, né? É. 2 anos, hipotiroidismo, com cálculo. Cálculo E todas grande. cálculo grande. Todas as investigações que a gente faz, a gente sempre pensa em refluxo, anomalia de Jupe. Essa idade é bem atípica. Lógico que a pediátrica deve ver muito mais casos assim. Quem trabalha bastante com litíase também, né? Bom, o que fazer, né? Tem que tratar esse paciente, tem que tirar esse cálculo de alguma forma. Eu acho que já teve até infecção. Eu acho que eu não faria uretocistografia para esse paciente mesmo, o foco acho que é esse. Eu partiria para o tratamento, né? Endoscópico é difícil. Leco também. Acho que sobra tratamento de percutânea, né? E é um cálculo que vale esse tipo de tratamento pelo tamanho. Hoje tem a mini PERC. Eu acho que em criança, quem tem habilidade com esse tipo de técnica cirúrgica e conhece esses equipamentos, eu acho que vai bem. Faria uma mini percutânea para esse paciente. O tratamento tem duas vertentes. Primeira vertente é tratar o cálculo, segunda vertente é imediatamente encaminhá-lo para um estudo metabólico aí, com um segmento nefrológico conjunto, porque a chance dele ter um distúrbio metabólico é bem grande, né? Eu acho que beira 80%, coisa assim que eu andei lendo em algum momento. Vilmar, você que conduziu esse caso aí, está com um ruído de fundo ruim. Tô. Vou tentar mudar de lugar aqui. Vamos ver se melhora. Melhorou? Melhorou. Saí do centro cirúrgico aqui. Bom dia. O raciocínio foi esse que o Dr. Wagner fez mesmo. Nós falamos um caso atípico, um cálculo grande para criança, mesmo para criança não é comum, mas temos que tratar o paciente e depois fazer esse encaminhamento que o senhor falou. Fizemos o mesmo raciocínio dele, fazer retrógrado, uretra, menino, 2 anos, a gente não quis forçar fazer retrógrado. A leco é uma massa volumosa de cálculo, também não optamos, apesar de leco ser um bom tratamento para criança, então decidimos por fazer percutâneo e exatamente o que ele falou, dentro do contexto de em ser uma criança e a gente está usando cada vez mais a miniaturização, aí nós pensamos em mini percutânea mesmo, foi a nossa decisão. Tá. Só me explica um detalhe aí. Você, por ser uma criança, tudo pequeno, você fez cateterização retrógrada do ureter ou você funcionou direto por cima? Essa foi a grande discussão minha e da Natália no dia, né? A gente estava preparado para fazer retrógrada, a gente pegou o cistoscópio infantil, cogitou entrar por baixo e passar um ureteral, mas 2 anos a gente na hora falou, eu e a Natália decidimos, não vamos fazer isso. Então a gente usou ultrassom. Agora a gente tem tentado fazer cada vez mais com ultrassom e a gente está dispondo de um ultrassomzinho portátil para estudar, para tentar esses casos, e a gente fez totalmente punção sem acesso retrógrado, sem contrastar, acesso completo com ultrassom, para justamente evitar manipular a uretra e o ureter do menino. Tá ok. Você tem imagens, Natália? Sim, aí então justamente foi feita a mini percutânea. Aqui o ultrassom portátil que o Dr. Vilmar comentou. A gente posicionou a criança, avaliou bem o cálculo ali antes mesmo da gente lavar e entrar em campo. E aqui o posicionamento com todos os campos colocados, os aparelhos posicionados para a gente fazer a percutânea. E aqui já a imagem do ultrassom e da escopia, né, combinados. Aqui dá para a gente ver bem a agulha ali chegando no cálculo. E aqui já puncionado, reencontrastado, a gente continuou, então, passando um fio guia, que foi o que nos deu segurança, né, para fazer esse acesso, já que a gente estava sem nenhum acesso uretral ali também. Então, aqui a imagem do cálculo dele, e aqui depois a imagem final, dá para ver realmente que houve uma fragmentação completa, o sangramento foi mínimo ali, então a gente optou por deixar realmente ele tubeless, não deixamos nem duplo J, nem nefrostomia, pensando em ser minimamente invasivo e não ter que depois manipular novamente não, né, manipular a uretra para retirar o duplo J, nem
nenhuma outra abordagem uretral ali que não foi necessária durante a cirurgia, a gente também não queria fazer posteriormente. Tá. Essa dilatação foi até que número, Vilmar? Foi até 17, que é o calibre nosso mini, do Amplatz, do nosso mini nefroscópio. Aí parece muito grande, né? Mas é porque a criança é pequena, a vértebra pequena. Mas volta um, Natália, por favor. Deixa eu ver se tem um que... não tem aquela nossa ponteira do mini dilatador, né? Mas é uma dilatação única. É um single shot que a gente fala, com o mini nefro de 17, com a camisa de 17 e o mini nefroscópio de 14. Tá certo. Aqui é a camisa, né? Mas parece até grande. Você fez a punção inicial guiado por ultrassom, não por fluoroscopia, então? Não, total por ultrassom. Professor, volta mais um, Natália. Aí, ó, foi a imagem do ultrassom que a gente conseguiu ver o cálculo, ver onde estava o cálculo, a sombra acústica. Nós funcionamos ali na imagem da direita, não tinha contraste nenhum, né? A gente até escopou, no momento que a gente funcionou e viu que veio urina, a gente contrastou pela agulha para ter a segunda imagem e confirmar que a gente estava lá. Então, fizemos ultrassom, funcionamos. Aí, ó, a hora que a Natália mostrou que a gente estava com a agulha próxima do cálculo, a gente jogou o contraste pela agulha. Então, essa imagem é contrastada por cima. Pela própria agulha de punção. Pela própria agulha de punção. Esse cálculo, ele tinha esse ramo aí no cálice inferior posterior, né? Exatamente. O ultrassom, ele te dá uma boa definição dessa topografia, porque se você não funciona o cálice errado, você vai ter um grande problema para tirar esse cálculo do cálice inferior. E aí? Sim, a gente fez, acho que a gente perdeu mais tempo ali fazendo ultrassom, enquanto a gente posicionou o menino, e aí a gente ficou fazendo ultrassom, inclusive na foto que a Natália mostrou, antes de pôr campo, antes de paramentar, para a gente estudar bem onde nós íamos funcionar. Ali, ó, tá vendo que a gente não tá paramentado, nada, a gente estudou, olhou, fez a marcação na pele, aí achamos uma janela, aí nós marcamos ali, e aí nós pintamos, colocamos campo, entramos em campo, mas a gente já tinha estudado bem onde nós íamos. Confesso que assim, a gente está pegando experiência, mas com o tempo você começa a entender o que é anterior, o que é posterior, o que é, lógico, o que é superior e inferior, e a hora que a gente viu a sombra, viu que a gente estava com o ultrassom no ângulo do cálice, a gente falou, bom, é aqui, entendemos que era ali e funcionamos. Acabou assim, sendo muito boa a função, até nos surpreendeu, porque a hora que dilatou, deu de cara na pedra, não sangrou nada, a gente teve até segurança para justamente fragmentar tudo com laser, e como não sangrou, como a gente viu que fragmentou completo, de fazer total tubeless, porque isso a gente decide no intraoperatório, né? Vamos deixar um duplo J, vamos deixar só uma nefrostomia, ou um ou outro, ou os dois, ou nenhum, né? E a gente decidiu por deixar nenhum, acho que justamente por ser uma criança, evitar manipular, e a nefrostomia é um fator de dor, né? Um fator de desconforto. Como não sangrou, a gente tirou a camisa olhando bem e não teve nenhum sangramento evidente, deixamos fio guia, tiramos, não tinha nada importante, a gente realmente optou por deixar total tubeless. Então foi isso. Wagner. Neto, parabéns, viu? A cirurgia foi bem sucedida, realizada da melhor forma possível, eliminação total do cálculo, sem nefrostomia, parabéns. Eu acho que o time não é um caso fácil, eu acho que todo mundo que fosse fazer essa percutânea se sentiria bastante intimidado. E eu vi que você foi convencional, né? Fez decúbito ventral. Eu fiz, professor. A gente se sente um pouquinho mais à vontade ainda. A gente tem feito algumas no ventral, né? No dorsal, mas a gente assim ainda um pouquinho mais à vontade. E você, a pergunta é o seguinte, o pessoal que faz em criança dessa faixa etária, ou até um pouquinho maior, eles têm feito decúbito dorsal? Eu acho que a resposta vai ser aquela meio padrão, professor. Depende muito da escola ou da preferência do cirurgião. Eles têm feito, mas aí o menino era muito pequeno, a gente quis evitar realmente de manipular a uretra, e principalmente uretra, né? Mas uretra e ureter dele. A gente achou que qualquer coisa que fizesse retrógrado ia forçar um pouco, entendeu? Mesmo um flexível sem bainha, só o flexível, a gente sabe, todo mundo sabe o calibre do flex, e para o menino era grosso, entendeu? Ia forçar o meato na saída ali. Então a gente falou, bom, vamos fazer tudo por ultrassom, vamos tentar, e, bom, deu certo, ainda bem. Ele era um paciente de 2 anos, mas como ele tinha esse hipotireoidismo congênito, né, ele era bem pequeno, assim, ele parecia uma criança de 1 ano, era bem pequenininho. Tá. Comentários finais para o senhor Samo? O microfone está desligado, Samo. Bom dia a todos.
Parabéns aí, Vilma. Só para lembrar que, se eventualmente não tem um ultrassom, existe a possibilidade de a gente injetar o contraste, como fazer a urografia excretora, ou funcionar diretamente, que a gente fazia antigamente, com agulha de Shiba, vai direto no cálculo, funciona e injeta o contraste. E com isso a gente também pode fazer esse procedimento. Faria tubeless também, Osama? Hein? Faria tubeless também? Isso depende do procedimento, né? Como no pós-operatório teve pouco sangramento, tudo, hoje em dia a tendência é não deixar nenhum catéter, nenhum tubo, né? Então, isso depende do intra e pós-operatório imediato. Ótimo, obrigado. Algum comentário a mais do caso, Natália? Não, só que realmente a criança ficou bem. Adriano quer fazer um comentário? Pode falar, Adriano. Parabéns, Neto. Bom dia a todos. Ô, Neto, você mesmo falou que a litotripsia extracorpórea ela é muito boa para a criança. E vocês chegaram a discutir isso com a família? Porque, logicamente, se você propor isso para a família, que seria algo menos invasivo, logicamente, eles teriam preferido isso daí. A gente sabe realmente que a litotripsia extracorpórea é muito boa. Até tem um trabalho do professor Nelson Rodrigues Neto, né? O que você tem a me dizer sobre isso? Bom dia, professor. Obrigado. Realmente, a gente sabe que tem resultados muito bons. Normalmente, as crianças têm uma distância pele-cálculo curta, um ureter complacente, uma fragmentação boa, então normalmente funciona muito bem. Nesse caso a gente realmente não propôs, como o senhor falou, né, talvez a família aceitasse, mas sinceramente nós não propusemos porque era um cálculo de 1.2, a gente até optou por tomografar, a gente não discutiu isso na reunião, nossa, valia a pena tomografar uma criança. O ultrassom mostrou um cálculo de 1.2 com uma imagem típica de ultrassom, não vimos se tinha órgão posterior, não tínhamos certeza da posição do cálculo. Na discussão eu falei, não, tomografa criança, acho que vale a pena uma tomo rápida, com pouca radiação, para a gente confirmar o tamanho do cálculo, se tinha alguma dificuldade na janela de punção, e nós vimos que era realmente meio que um coraliforme, assim, uma massa grande para a criança. Então, assim, a gente falou, se fragmentar com leco vai ter muito fragmento, chance de rua de cálculo, chance de obstrução, e aí a gente vai ficar com uma urgência e tendo que manipular retrógrado. Então, assim, realmente nós, apesar dos bons resultados, a gente achou que era uma massa grande, um pouco ramificado, e a gente não propôs e comprou a briga de fazer a percutânea. Tá ok. Mais nenhum comentário, Natália? Isso, a criança foi enviada para avaliação e atualmente está bem aí. Tá, vamos seguir. Bom, então o próximo caso é um paciente masculino com 67 anos que vem com uma queixa de disfunção erétil há 1 ano. Ele refere que inicialmente era mais uma dificuldade em manter a ereção e depois também foi progredindo e agora não conseguia nem iniciar a ereção. Referia bem raras ereções matinais e uma diminuição da libido. E aí, quando a gente questionou, ele também falou que estava bem cansado, indisposto para as tarefas do dia a dia. Ele contava um quadro de Lutz leve com IPSS de 6. De antecedentes, ele era hipertenso e tinha um adenocarcinoma de próstata, um Gleason 3+3 em Active Surveillance. Do exame físico, bom estado geral, um paciente com uma obesidade grau 1, uma PA dentro aí do normal, uma circunferência abdominal de 100 centímetros, sem alterações de purificação ou ginecomastia, uma genitália também normal, e no exame distal da próstata, uma próstata de 30 gramas, fibroelástica, sem nódulos palpáveis. Bem, o paciente se apresenta no consultório. Vamos passar direto para o Jefferson. Jefferson. Bom dia, professor. Bom, então esse paciente, com as queixas dele, considerando a idade, a síndrome metabólica que ele provavelmente apresenta, a gente tem que levantar aí a possibilidade de uma redução de testosterona nesse paciente, é uma possibilidade para ele. Então, para uma avaliação mínima aí dele, a gente vai precisar de um perfil hormonal, lembrar que é um paciente obeso também, que está fazendo provavelmente bastante conversão aí periférica dessa testosterona. Então, um perfil hormonal completo dele para a gente determinar uma conduta. Inicialmente, já de conduta inicial, a gente pode começar com
tadalafila para esse paciente, ver se ele apresenta alguma resposta, lembrando que as medicações apresentam melhor resposta em ambientes eugonáticos, então pode ser que ele não apresente uma boa resposta se ele tiver uma baixa de testosterona. Mas espera lá, não está muito claro para mim. Você não faz a dosagem de testosterona sistematicamente, então? Não, faz sistematicamente. Você faz sistematicamente. Tá. E independente da testosterona, você já iniciou tadalafil, então você já está assumindo que pode ter mais de um componente? Como é que funciona? Sim, professor, é uma possibilidade que ele tenha mais de um componente, considerando o histórico de câncer de próstata dele também. A gente sabe que, mesmo se a gente optar por uma reposição, isso vai ser algo bem discutível aí, né? Mesmo se ele precisar. Você faz igual, Wagner? Como é que você faz? Paciente aí, tricky patient. Esse paciente é do consultório, é do dia a dia, né? Só não é do active surveillance, né? O paciente não ter esse câncer de próstata que pode se acompanhar, tá tudo certo essa parte. Só que esse paciente tem 30 de MC, né? Sim. Então, eu acho que essa parte clínica dele é uma parte que o urologista tem um papel importante, né? Pode até não saber encaminhar, mas ele tem que alertar o paciente. O paciente tem que emagrecer, fazer atividade física. Eu acho que a primeira coisa, antes de você pensar em reposição hormonal, eu faria, sim, esse perfil hormonal, além do perfil metabólico, aí eu pediria para esse paciente glicemia, colesterol, tudo isso daí tem que pedir, não tem jeito. O urologista tem que fazer isso daí e tratar esse paciente dessa forma também. Tá. Eu passar a palavra para o Adriano. Adriano, nessa avaliação desse tipo de paciente, você incluiria um TSH também? Você costuma fazer isso de rotina? Qual que é o seu critério? Que exames você pede? Então, eu não iniciaria para ele direto a tadalafila, não. Eu faria o que o Wagner falou. Agora, logicamente, eu não vou esperar ele emagrecer e tudo mais. Vou pedir sim esse perfil hormonal. Seria interessante ter o TSH para ver se ele não tem um hipotireoidismo. E se porventura ele tiver um hipogonadismo, com esse perfil aí que ele tem de câncer de próstata, eu faria sim a reposição hormonal, logicamente com consentimento informado do paciente, sabendo dos riscos e benefícios. Até porque, se você for ver, active surveillance, né? Então, se o indivíduo ele tiver uma testosterona normal, eu vou tirar a testosterona dele? Não. Então, por isso que eu acho que existe a possibilidade, sim, logicamente com os seus riscos, apesar de pequenos, de fazer a reposição da testosterona. E isso ele pode melhorar muito a libido dele e a resposta aos inibidores de fosfodiesterase, que um deles seria a tadalafila. Bira, você pede um termo de consentimento para, se for decidir por iniciar a testosterona, reposição nesse paciente? Como é que você vê o olhar seu? Acho que essa conversa com o paciente é fundamental, né? Existem, a gente sabe que o risco não é alto, é baixo, mas existe isso, tem que ser conversado com o paciente está ciente. Eu acho que é interessante ele assinar um documento após uma conversa detalhada. PSA dele. Vou falar a seguir com os exames, professor. Vai ser o nosso marcador, né? Se nós fizermos uma reposição, nós teremos só como marcador o PSA, se continua ou não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é o que foi falado aqui e não vejo nenhuma grande contraindicação. Se precisar fazer a reposição, faria. Tá ok. Segue com os exames, então, Nath. Então, foi prescrita a tadalafila, orientadas também fazer atividade física, tentar ter uma alimentação mais saudável e solicitado o perfil hormonal juntamente com o PSA. Então, ele voltou com o perfil tanto hormonal quanto metabólico, né, uma glicemia normal, o colesterol, realmente a gente já via algumas alterações, mas um TSH também normal, um PSA de 6,3 e realmente 2 exames aí de testosterona mostrando níveis baixos de testosterona, um hipogonadismo. Tá. Aí, aqui o hipogonadismo foi considerado primário. Sim. Tá, com esse LH de 6,2. Adriano, esses aí foram os exames que foram pedidos. Ele tem também um TSH que não é estourado, mas é um pouquinho elevado, né? Está dentro do conjunto da síndrome toda aí. E aí, como é que você orientaria agora? Antes da resposta, eu queria saber se ele teve um resultado favorável com o uso da tadalafila. Não, professor, ele voltou assim com as mesmas queixas, não teve nenhuma melhora com a tadalafila.
Então, por isso que eu acho que não deve ser prescrito a tadalafila num paciente como esse. Porque ele não respondeu ao medicamento, isso aí vai impactar do ponto de vista psicológico nesse paciente. Poxa, eu tomei o remédio e mesmo assim não funcionou. Então, isso aí vai gerar uma ansiedade de desempenho maior ainda, tá? Então, por isso que eu acho que nesse paciente deveria ser, inicialmente, avaliado esse perfil hormonal, como foi feito, e depois de fazermos a reposição, aí sim iniciar o inibidor de fosfodiesterase. Então, aqui eu faria, sim, uma reposição hormonal, pode ser com uma testosterona tópica ou até mesmo uma testosterona injetável de curta duração. Então, por exemplo, podia usar aí não usaria, por exemplo, um decilato de testosterona, mas poderia usar o cipionato, enantato, todos esses aí. E, logicamente, fazer um controle desse PSA a cada 3 meses, e, logicamente, que outras armas a gente pode usar aí. Por exemplo, eu não vi uma ressonância magnética multiparamétrica. Eu acho que seria interessante fazer isso aí para o paciente, até por segurança do médico que está prescrevendo a testosterona. Tá. O Bira quer fazer uma pergunta também. Aqui, você falou de usar cipionato, mas pela biodisponibilidade, você não ficaria mais temeroso aí se o indivíduo tem câncer de próstata, Adriano? Por conta de pico sérico, essas coisas? Não teria esse medo, não. Eu até não usaria um decilato, como eu disse, por quê? Porque a meia-vida dele é muito grande, e se porventura esse PSA aumentar, existe uma certa ansiedade do paciente. Não que isso aí vá mudar, porque a gente sabe que o câncer de próstata ele tem um crescimento lento, principalmente se esse câncer realmente for um 3.3. Por que realmente? Porque a gente nunca sabe se na patologia desse tumor aí, ele realmente é um 3.3. Pode ser que você faça uma prostatectomia radical e exista um upgrade disso daí, né? Então, por isso que existe a necessidade de se fazer um segmento. Tanto é que eu me sinto muito mais seguro em fazer reposição de testosterona num paciente que foi prostatectomizado e eu tenho ali o anato patológico do que um indivíduo que tem um active surveillance. Eu não sei se realmente esse paciente é um adeno-CA 3.3, né? Pode ser que ele tenha um upgrade se você fizer a prostatectomia radical. Tá, Bira? Bom, Adriano, essa questão de ter upgrade, isso é para qualquer indivíduo que for fazer um active surveillance. E esse paciente precisa, sim, de uma revisão, deve ter sido feita a revisão e achou-se que é um 3+3. Eu não teria nenhum, assim, eu entendo a sua opinião, mas é uma questão pessoal. Eu não teria nenhum problema em fazer um decilato. Acho que a gente manipula melhor, é mais fisiológico, não teria esse receio seu. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você já achou assim, você já incriminou a indicação da tadalafila? Eu entendi a sua posição, só que ele fez diária, né? Ele fez 5 miligramas. Então, essa dosagem não é subdosagem? Quer dizer, o indivíduo que já tem um problema, é obeso, se fosse entrar, entraria com diária ou uma dose mais alta? Porque é óbvio que com 5 miligramas talvez ele não tivesse efeito, e aí sim teria essa questão psicológica que você falou. Então, Bira, aí é o seguinte, tem um trabalho de um indivíduo de Nova York que chama Shabsig, e ele provou que você dá inibidor de fosfodiesterase em indivíduo hipogonádico, a tua resposta vai ser pobre. Então, visto que eu já teria essa perspectiva de que ele não vai responder, é que eu usaria a tadalafila, seja ela diária ou sob demanda, quando eu já estivesse fazendo a reposição desse paciente. Então, é nesse sentido. E, assim, sem dúvida nenhuma, que existe esse impacto psicológico. Então, não é a minha fala, e sim o que a gente vê de literatura, de que a resposta ao inibidor de fosfodiesterase é muito ruim quando você tem um ambiente hipogonádico. Tá. Nós temos aqui na reunião a doutora Ângela Nakarato, que é psicóloga, especialista em sexualidade e é colaboradora do grupo de urologia. Ângela, você quer fazer algum comentário? Bom dia. Bom dia a todos. Um aspecto que acaba passando realmente despercebido, né, por vocês no consultório, devido realmente à questão de tempo e tudo isso, é a parceria, que vale a pena investigar.
porque vocês estão cuidando de todas essas partes do aspecto clínico, porém, às vezes, né, o paciente tem alguém ao lado que não está interessado, ou tem outros aspectos, né, geralmente aí envolvidos, que não vai realmente ter um bom resultado. Então, vale a pena, talvez, vocês tomarem como uma prática, enquanto está o paciente esperando na sala de espera, pedir para ele responder um questionário de qualidade de vida, que talvez ali tenha alguma dica que realmente favoreça um encaminhamento para cuidar desse aspecto, né? Ou um de estresse, que da doutora Marilda Lippe, que são 5 questões, que pode indicar que realmente tem outras questões aí envolvidas e que não vai favorecer, né, realmente de uma forma mais ampla todo esse progresso do paciente, né? Apesar de estar sendo cuidado essa parte clínica toda, né? Tá. Acho que você quer comentar mais alguma coisa, Adriano? Está com a mão levantada? Não. Senão, Não, esse aí é que está do outro caso. Tá. Segue, por favor, Natália. Bom, então vou chamar aqui o Fábio, nosso R4. Ele vai discutir um artigo aqui justamente sobre esse tema do tratamento de reposição hormonal em pacientes com câncer de próstata. Bom dia. Selecionamos esse artigo aqui, publicado em 2021, no The World Journal of Men's Health, com o título A Terapia de Reposição de Testosterona em Homens com Câncer de Próstata Tratado ou Não Tratado. Temos evidência suficiente? Uma breve introdução, a The American Cancer Society estimou 181 mil novos casos de câncer de próstata em 2016. Quase 40% desses pacientes eram pacientes de baixo risco, podendo ser acompanhados com vigilância ativa. Devido ao aumento da expectativa de vida desses pacientes, com o aprimoramento do tratamento do câncer de próstata, muitos desses pacientes que estão em active surveillance ou que já tiveram câncer de próstata tratado, estão curados, apresentam um hipogonadismo sintomático, desejam a reposição ou tratamento de terapia de testosterona. Então, o objetivo desse estudo é avaliar a terapia de reposição em pacientes tratados e não tratados por câncer de próstata. Foi uma revisão sistemática, utilizando o banco de dados da PubMed, do Embase e do Cochrane, que encontrou artigos de 1941 e de março de 2019. Foram encontrados 208 artigos e, após os critérios de exclusão, selecionados apenas 36 artigos. Vale ressaltar que apenas 4 desses estudos eram estudos retrospectivos com grupo controle. Quanto aos resultados, quais são os efeitos da terapia de reposição de testosterona em pacientes com tratamento local definitivo, segundo o grupo de risco? Então, pacientes que apresentavam um baixo risco, foram tratados com prostatectomia ou radioterapia e tinham um câncer de baixo risco, foram encontrados apenas 15 estudos, destes com um NA de 315 pacientes tratados e não tratados 89 pacientes. E a taxa de recidiva nesses pacientes foi de 0 a 1,8% no follow-up de 6 a 60 meses. O artigo considerou aí que esses pacientes tiveram um benefício da reposição de testosterona, não tiveram prejuízo. Já nos pacientes com um câncer de risco intermediário, foram encontrados 12 estudos, não teve um controle, apenas pacientes tratados com testosterona, um N de 126 pacientes. E nesses casos, a taxa de recidiva foi de 0 a 7,1% no follow-up de 7 a 60 meses. O artigo considerou também que não houve prejuízo na reposição de testosterona nesses doentes. Já nos pacientes de alto risco, tratados 11 estudos, os pacientes que foram tratados tiveram um N de 85 pacientes e os não tratados de 15. E a taxa de recidiva nesse caso foi de 18 a 50% no follow-up de 18 a 60 meses. O artigo considerou, então, haver um prejuízo na reposição de testosterona nesse grupo de pacientes, bem como na doença avançada. Apenas 9 estudos, com um NA de 118 pacientes, não teve um grupo controle, e a progressão aconteceu em 38 a 100% dos pacientes no follow-up de 0 a 27 meses. Também é prejudicial repor testosterona nesse caso. Já em pacientes que estavam em terapia de reposição com câncer de próstata em vigilância ativa, encontraram apenas 6 estudos, e apenas um desses estudos era um estudo com grupo controle. A maioria desses estudos eram série de casos e relatos de casos. Apenas um estudo nesse artigo mostrou a progressão da doença nos pacientes com vigilância ativa, porém é um estudo com score de qualidade baixo. Os estudos com melhor score de qualidade que eles encontraram falavam a favor da reposição de testosterona nesses pacientes. Vale ressaltar que um desses trabalhos era um trabalho publicado por Morgenthaler, que atualmente é um estudioso aí na área da reposição de testosterona no paciente com câncer de próstata.
Ele publicou em 2011 esse trabalho, era um trabalho aí que ele acompanhou 13 pacientes com hipogonadismo sintomático, e todos em vigilância ativa, teve um follow-up de 2 anos e meio. E nenhum desses pacientes apresentou aí uma progressão da doença. Quando eles compararam num gráfico, num forest plot, esses 4 estudos, grupo controle, onde compararam os pacientes que estavam em terapia de reposição e não estavam em terapia de reposição com câncer de próstata, o estudo não demonstrou uma progressão da doença com diferença estatística em ambos os grupos. Então, assim, os pacientes tratados com terapia de reposição de testosterona não apresentaram um risco aumentado de progressão da doença. A baixa qualidade das evidências dos estudos que temos atualmente não podem garantir a segurança da terapia de reposição de testosterona em homens com doença avançada e doença de alto risco. Então, há uma necessidade aí de mais estudos nessa área para entendermos melhor a reposição de testosterona. Obrigado. Bom, Adriano, você poderia comentar o estudo? Não, acho que isso vem de encontro ao que a gente já falou, né? Tanto, acho que o Bira, né, quanto eu. E até gostaria de salientar o seguinte, hoje em dia existe uma evidência e uma tendência de que indivíduos hipogonádicos acabam tendo tumores de maior alto risco, ou seja, talvez até um efeito protetor da testosterona, coisa que eu gostaria até de ouvir do professor Ubirajara, o que ele acha disso. Bira, antes de você responder, veja, no caso aí, decidindo pela reposição, normalmente no Active Surveillance a gente faz uma ressonância, pelo menos eu costumo fazer, a cada 2 anos se o PSA está estável, né? Nesse caso em particular, você mudaria a conduta? Como você faria o segmento dele e o questionamento do Adriano? Bom, você está entrando numa seara que cada um tem uma opinião. Não existe um fluxograma de atuação, de investigação desses pacientes que seja seguido por grande número de investigadores. Particularmente no serviço, a gente tende a não fazer rebiópsias, porque a rebiópsia é uma coisa maçante para o paciente. Ressonância. Eu digo assim, mas eu estou só adiantando, porque é um dos protocolos de se fazer rebiópsia. Então, nós seguimos com ressonância. A ressonância ela é feita por indivíduo que tem boa experiência, ela tem uma curação muito boa para ver a evolução da doença. E a gente não tem já estudos mostrando o que vai acontecer ao longo do tempo. Então, eu acho que a ressonância é um bom método para avaliar. A gente faz, eu pelo menos, eu não costumo repetir biópsia seriada, acho que uma biópsia de confirmação é importante, e o PSA e o toque. E a gente não tem tido nenhum problema de perder a janela de oportunidade de tratamento desses pacientes. A questão da testosterona baixa, existe uma explicação histórica, é que o paciente que tem a testosterona baixa e ele tem tumor, ele provavelmente, esse tumor pode ser mais grave, porque apesar de ele estar, digamos, semicastrado, ele tem o tumor. Então, já o tratamento que seria um tratamento de escolha, ele já mostrou que é ineficiente para esse paciente. E outra coisa, hoje em dia, a gente tem tido uma tendência, existem estudos mostrando de reposição de testosterona para pacientes com câncer de próstata. Então, você daria testosterona para esse paciente com o intuito de você, é como se você restabelecesse as células que são hormônios sensíveis, que são mais fáceis de tratar. É como se fosse um bloqueio hormonal, desbloqueio hormonal, às avessas, né? Você dá a testosterona, e tem estudos que estão sendo dirigidos mostrando que isso pode, digamos, levar a doença mais tempo para frente, sem entrar naquela fase de hormônio resistência, que é pior. Então, o que o Adriano está falando em relação à testosterona, a gente vai ter, daqui para frente, quando esses estudos começarem a trazer os resultados, talvez ela não seja tão nociva assim para o câncer de próstata, e aí depende um pouquinho de como saber usá-la e que momento, para que a gente possa não tirar a qualidade de vida. Os pacientes que são orquiectomizados ou são submetidos a
a castração tem uma série de problemas, né, inclusive psicológicos. Muito bem, Natália. E aí, o paciente foi tratado? Sim, aí o paciente foi tratado com ciprionato de testosterona e solicitado exames de controle após 3 meses. Então, depois de 3 meses, ele voltou satisfeito, conseguindo ter ereção. E com um exame de controle aí todos dentro da normalidade, um aumento mínimo do PSA, que era de 6,3 para 6,5, e demais exames aí também dentro do normal. Tá. O caso está nesse ponto, então. O caso está nesse ponto. Pode? Só fazendo uma complementação, acho que todos conhecem um estudo que nós fizemos aqui, está publicado há alguns anos já, com pacientes que foram orquiectomizados, estavam com a controle da sua doença, mas eram doenças avançadas. Nós demos testosterona para os pacientes porque eles tinham queixas por baixa de testosterona. E foram 5 só pacientes, um deles só evoluiu. Então, isso está publicado, já foi discutido em várias situações. Então, até nos pacientes com doença avançada, esses pacientes que estão orquiectomizados, a gente poderia pensar em repor testosterona com uma segurança razoável. Ok. Comentário final do caso, Adriano. Um comentário que eu gostaria de fazer, que seria até lá atrás, por que não usar citrato de clomifeno, visto que ele tem uma testosterona baixa e um LH praticamente normal? Geralmente, esse tipo de paciente aí, obeso e já idoso, ele não responde bem do ponto de vista clínico, ele até responde bem do ponto de vista laboratorial. Então, por isso que eu sugeri de partir direto para a testosterona. Mas, assim, eu acho que é uma tendência, cada vez mais a gente vai tratar paciente com hipogonadismo e câncer de próstata, e, pelo jeito, até mesmo câncer de um risco mais aumentado, não um baixo risco como esse daí, né? Ok. Muito obrigado. Então, Natália, vamos para o terceiro caso? Uma pergunta do Fábio. Fábio. Falar uma coisinha. O doutor Adriano recentemente fez um podcast no Urotox falando sobre esse assunto, reposição de testosterona em pacientes com câncer de próstata. Então, quem quiser aprofundar mais sobre esse assunto, pode ouvir lá no podcast. Ótimo, Fábio. Ótima lembrança. Ótimo. Podcaster. Professor Adriano, tá tendo um incentivo aí pro Fábio? Como é que tá funcionando isso? Ô, Fábio, não era para você falar, né, pô? Eu paguei você aí, você pega e fala isso daí, pô. Muito bom, muito bom. Vamos ver os views desse podcast depois. Natália, vamos seguir. Bom, então, o próximo caso é uma paciente feminina de 16 anos que veio para nós por conta de uma bexiga neurogênica secundária uma mielomeningocele. Então, a paciente era uma paciente que já estava em acompanhamento com a cirurgia pediátrica por uma bexiga neurogênica de alto risco, secundária uma mielomeningocele lombosacra, e desde os 7 anos já tinha sido feita uma vesicostomia para ela, devido a múltiplos episódios aí de infecção urinária e por conta desse alto risco. Desde a vesicostomia, ela não tinha apresentado novos episódios de infecção e também tinha uma dificuldade evacuatória e realizava clister uma vez por semana. De antecedentes, ela tinha apenas aí, múltiplas cirurgias da parte ortopédica e também uma DVP. E no exame físico, uma vesicostomia em bom aspecto, funcionante, sem nenhuma alteração. Bem, vamos começar aqui. Vamos perguntar para o Caio, que está escondendo-se do microfone ali. Caio. Não, chegou essa mocinha, é uma mocinha já, né, Caio? Como é que é a mobilidade dela, Natália? Ela deambula com uso de órtese. Deambula com órtese. Então, ela é uma pessoa que está relativamente bem integrada socialmente e tem essa vesicostomia, né? E a pediátrica deu alta por conta da idade, né? E jogou para nós como de hábito a situação. E aí? Bom dia, professor. Eu acho que com 16 anos seria inadequado para ela ter uma vesicostomia, ter uma derivação urinária não continente. Então, acho que principalmente a ideia de contextualizar ela no meio dela seria fazer um conduto cateterizável. Sim, ótimo. E que cuidados você tomaria
em termos de exames aí, para você se sentir seguro nessa conduta? Eu acho que em termos de exame, a gente tem que fazer uma uretrocitografia para ver qual que é a anatomia, a funcionalidade dessa bexiga também, uma urodinâmica seria adequado. E ver se ela vai precisar de uma ampliação vesical ou não, se era simplesmente fazer uma derivação. Qual o nível da mielo mesmo? É baixa? É lombosacra. Uhum. Você não sabe? L... É extensa a mielo? L3S2. Tá. João, você complementaria de que forma aí a investigação do Fábio? Não, acho que ele falou muito bem a uretrocista, mas a urodinâmica eu acho que é fundamental justamente para essa definição. Tanto para a gente ver se o paciente vai ter perdas por baixo, se a gente teria que fazer algum mecanismo ali para não perder a urina, quanto vai haver a necessidade de uma ampliação ou só confecção do conduto. E como foi colocado, é uma paciente constipada e ela faz clister semanal, né? Acho que poderia também aproveitar o tempo cirúrgico, discutir com ela a possibilidade de fazer um conduto de Malone para facilitar o manejo dessa constipação. Sim, e essa urodinâmica? Como você faria a urodinâmica? Eu acho que uma forma que a gente daria para fazer é com uma sonda Foley na vesicostomia, insuflar um pouco o balonete para ocluir e não ter perdas, e a gente vê se ela perderia por baixo ou não. Tá. Faria o cateterismo só pela vesicostomia. Tá. Normalmente é o que eu faria também. Uma urodinâmica com cateterismo só pela vesicostomia e ficaria observando atentamente o períneo. Se ela for incontinente, vai começar a vazar pelo períneo. E nós já tivemos a oportunidade de ter que colocar uma segunda sonda Foley na uretra também. Aí você pode questionar, mas esses balões não vão artificializar a urodinâmica? Sim, a gente aumenta o risco de ter contrações detrusoras por conta da interferência dos balões, mas é o que nós temos. O que já foi tentado nesse tipo de paciente foi fazer um estudo urodinâmico com um balão. Então, com um balão de baixa pressão, que é introduzido pela vesicostomia. Então, primeiro se faz aí a urodinâmica do balão, para se avaliar qual é a complacência do balão, né, fora do corpo, e depois se coloca o balão na bexiga, e dessa forma você tem uma maneira aí de avaliar sem perda de urina e tal, mas esse método realmente não prosperou. Muito artificial aí, a urodinâmica já é artificial, com isso daí fica mais artificial ainda, né? E aí, Natália, como é que ela foi investigada? Bom, então foram solicitados laboratoriais para avaliar a função renal, também foi solicitado uma urina 1 e urocultura, todos os exames sem alterações, e foi solicitado também um ultrassom de rins e vias urinárias, para avaliar como estava o trato urinário superior. Ela tinha um rim direito tópico com dimensões normais, sem cálculos na hidronefrose, e um rim esquerdo tópico, mas com dimensões reduzidas e algumas áreas de perda da diferenciação córtico-medular, também sem cálculos na hidronefrose. Ela tinha já exames anteriores que mostravam essa perda da diferenciação córtico-medular no rim esquerdo, então não era algo novo, e foi solicitado um DMSA para uma avaliação. Desse DMSA, tem aqui os dois de cima são os exames prévios, né, que ela tinha já, mais antigos, e os exames atuais, esses de baixo. A gente vê que, apesar dessa perda de função do rim esquerdo, mas havia uma manutenção dos exames anteriores em relação ao exame atual. Então, ela tinha o rim esquerdo com uma função de 26% e o rim direito com uma função de 74%, sem alterações significativas aí em relação ao estudo prévio, com evidências cintilográficas de cicatrizes à esquerda, provavelmente aí desse período pré a confecção da vesicostomia, né? Eu peço desculpas, ela tem uma uretrocitografia que eu acabei não colocando aqui, na verdade, uma uretrocitografia de fora, estava só descrita em prontuário, que mostrava uma bexiga com uma baixa capacidade e ausência de refluxo. Na urodinâmica, foi feita justamente colocando uma Foley e ocluindo a vesicostomia, não foi colocado catéter uretral, e a gente vê uma cistometria com uma capacidade bem baixa, de 90 ml, em torno de 70 ml já começa uma perda aqui da complacência, e logo após, já com 90 ml, ela começa a ter perdas via uretral. Não teve nenhuma contração detrusora. Pois é, essa urodinâmica, não? Uma bexiga
que encheu pouco, para 16 anos, né? E ela teve uma elevação da pressão ali, Natália. Foi calculada a complacência, não? Professor, na verdade, não foi calculada a complacência. O que tem até uma fase um pouco mais longa aqui, que foi aguardado para ver se recuperava, né, essa linha de base, mas é realmente só depois que houve perdas. A pressão detrusora é o primeiro gráfico? É o de cima? Isso, detrusora abdominal. Chegou a 100 ali, é isso? 90. 90? É porque a escala ali, ela não está ajustada, dá impressão, a gente não vê quanto. Mas se chegou a 100 centímetros de água, é uma complacência bem diminuída. Não, desculpa, aqui é 100 ml, é isso? 100 ml. Isso. A pressão está à esquerda. Está aqui à esquerda. Está bem baixa. Então não é uma... 25. Porque a dúvida aí é se essa paciente tem insuficiência esfincteriana ou não, porque é uma mielomeningocele baixa, né? Nesse caso, o senhor colocaria uma sonda uretral, insuflaria o balonete para evitar a perda eu faria dessa forma aí. Porque, veja, tudo bem, você pode fazer o procedimento em 2 tempos, mas se essa paciente for ampliada e tiver uma insuficiência esfincteriana, é duro voltar. Né? Se bem que pode-se fazer um sling por via vaginal, ela é adulta já, né? Um sling aponeurótico, que seja, mas obstrutivo. Mas é duro voltar, né? E aí, como é que foi conduzido? Doutor Osama, eu vou perguntar para ele na sequência aqui. Posso avançar? Bom, então, justamente foi pensado isso, que provavelmente que essa deficiência esfincteriana era menos provável, e foi conversado com a paciente, optado por não fazer, num primeiro momento, o sling. Então, foi feita a ampliação vesical com um conduto continente cateterizável amacido e um malone, justamente para ajudar nessa parte do clistério. E foi conversado com a paciente que poderia ser que precisasse ser feito um sling num segundo momento, mas que a gente acreditava que não seria necessário. Tá, ok. Wagner. Não, são 2 coisas aí. Primeiro uma observação, depois uma pergunta. Você vê onde a gente estava discutindo sobre a cirurgia pediátrica, né? Sobre o link, essa comunicação com eles, trabalho em conjunto. Esse é um caso, né? Você vê, você até fez uma cara assim que muitos casos vêm de vesicostomia depois. Olha que caso rico aí de diagnóstico, conduta, um caso complexo, né? Eu acho que a cirurgia pediátrica tem muito a aprender com a gente nesse caso. Isso que a gente estava falando ontem de programa de residência, o que a gente poderia oferecer. Eu acho que isso aqui, olha, veio bem a calhar, não podia deixar passar essa oportunidade, porque eu acho que muitos desses conceitos que a gente tem aqui, eles não têm. Inclusive, a minha pergunta, não se usa mais videoaerodinâmica? Porque aqui eu fiquei meio com a falta, assim, de algumas... Tudo bem, a gente avaliou a aerodinâmica, a capacidade, mas a videoaerodinâmica não cairia bem, ainda mais para um caso complexo desse, para uma cirurgia complexa. Não? É essa a pergunta. Você quer responder, Natânia? Sim, eu concordo que a videoaerodinâmica cairia muito bem aqui. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade aqui no nosso serviço, né, de realizar, porque no setor que tem aerodinâmica, a gente não tem o raio, e quando a gente precisa, casos realmente assim que a gente considera essenciais, a gente até consegue fazer uma logística de levar para o centro cirúrgico e fazer aerodinâmica lá. Mas a gente acaba, por conta dessa dificuldade, selecionando realmente isso para casos que realmente a gente considera indispensável. E aqui a gente conversou com a paciente e acabou optando por fazer essa conduta, possivelmente em 2 tempos, mas que a gente acreditava aí pela altura da mielomeningo dela, tudo que não seria necessário. A videoaerodinâmica é sempre melhor que a aerodinâmica convencional, mas ela tem 2 focos: avaliar refluxo e avaliar eventos dissinérgicos aí entre o detrusor e o esfíncter. Porque a eletromiografia, que é a outra forma de se avaliar isso, nem sempre ela é muito conclusiva, né? Nesse caso, eu acredito que se baseou muito na uretrocistografia, né, que mostrava aí o trato urinário superior sem refluxo, embora tenha aquela perda de função ali do rim esquerdo, que ficou meio sem uma justificativa, né, foi só secundária infecção. Ela tinha... É que, infelizmente, alguns exames ficaram perdidos, eu não tinha como colocar aqui, por conta que não fazia acompanhamento com a gente, e são muito antigos, não estão mais nem em prontuário aqui, né? Mas tinha relatos na pasta de que ela tinha no passado hidronefrose bilateral,
e essa bexiga neurogênica de alto risco, com altas pressões, antes dela fazer essa vasectomia. Então, provavelmente foi nesse momento que ela teve lesão de trato urinário superior. Sim, mas é isso aí, Wagner. Professor Ossamo, o senhor poderia comentar essa conduta? Nós já fizemos, acho que 1 ou 2 casos pela técnica de Macedo. É uma técnica mais fácil para... Você pega a alça intestinal, o intestino delgado, né? Só amplia e a metade faz um tubo para cateterizar. E geralmente a recomendação é que coloque no umbigo. Tá. Você tem imagem da cirurgia, Natália? Não tenho imagens, infelizmente, professor. Puxa vida. E como é que ela evoluiu no pós-operatório? Então, a cirurgia foi sem nenhuma intercorrência, ela ficou internada aqui 1 semana, até ter funcionamento intestinal novamente, progredir dieta, foi feito um Clister via Malone aqui no nosso serviço antes de liberá-la, e foi mantida para cá, foi liberada para casa com sonda, ainda tanto no Malone quanto no conduto, e uma citostomia de proteção, citostomia de proteção não, e uma sonda via uretral, para aumentar a drenagem, e após 3 semanas essas sondas foram retiradas. E depois que essas sondas foram retiradas, ela voltou no nosso ambulatório, referindo perdas contínuas por via uretral, usando fralda, e falava que estava fazendo o cateterismo de 3 em 3 horas, porém, a mãe falava que nem estava tendo retorno de urina nesses cateterismos, e sem nenhuma dificuldade em relação ao uso do Malone. O João, ele tinha... Você queria ter feito um comentário? Claro, o senhor ia falar que eu achava que a urodinâmica com a eletroneuro seria mais benéfica do que a vídeo. Acho que teria ajudado, inclusive, nesse diagnóstico aí da insuficiência. Pode ser que sim, pode ser. Mas nem sempre é fácil interpretar a eletromiografia. Mas pois é. Agora ela vai precisar de uma conduta. Vamos perguntar para o Fábio. Difícil, né, professor? Não é difícil. Não, a gente precisa avaliar por que não está... ela não está conseguindo drenar essa urina. Você repete a urodinâmica? Acho que nesse caso eu repetiria a urodinâmica para a gente ver como ficou, como está essa complacência dessa bexiga, a capacidade dessa bexiga, para entender melhor como está funcionando aí. Tá. Eu também repetiria a urodinâmica antes de fazer alguma conduta cirúrgica. Diga, Natália. Foi isso mesmo que foi feito. Antes de tomar qualquer conduta, foi repetida a urodinâmica. E a gente viu que ela tinha uma boa complacência agora, não tinha contrações destrutoras involuntárias e uma boa capacidade cistométrica. E o que foi percebido durante a urodinâmica, na verdade, é que a mãe estava com medo de introduzir a sonda até a bexiga, então ela não estava chegando a cateterizar, ela colocava um pouquinho e não chegava a esvaziar a bexiga, por isso que não estava tendo retorno. E aí, sim, com a bexiga muito repleta, acabavam acontecendo as perdas via uretral, então? Ela estava transbordando. Que coisa, não? Então, aí foram reforçadas as orientações em relação ao CIO, e agora ela voltou já no ambulatório, sem nenhuma perda via uretral, fazendo o CIO de 3 em 3 horas, com débitos aí de 300 a 400 ml. Ótimo. Ainda bem, foi mais fácil, né? Isso daí reforça. A cateterismo intermitente é uma questão que ela precisa de um treinamento muito bem feito, porque é difícil, né? Ainda mais quando não é feito pelo próprio paciente. A paciente não tem condições dela mesma. Ela tem condições, mas a mãe ajuda, ela faz algumas vezes também, mas as duas estavam ainda com um pouco de medo, assim, por ser um pouco novo. Mas a paciente é super bem orientada, ela que fez a decisão pela cirurgia que ela queria, lê muito a respeito, assim. Mais, acho que é uma questão adaptativa mesmo, que ela ainda está com um pouco de receio. Tudo bem. Porque ela já vota para presidente, inclusive. Fábio, Fábio, como você vai acompanhar essa moça? Bom, professor, acho que temos que acompanhar ela agora anualmente, com um exame de urina, um exame de ureia e creatinina e um ultrassom para a gente avaliar como que está funcionando esse... Com que frequência? Acho que anual. Eu também faria da mesma forma. Um acompanhamento com exame de não invasivo anual, e eu deixaria a urodinâmica para ser feita caso haja alguma mudança aí do hábito urinário,
perda urinária, alguma coisa nesse sentido. Né? Geralmente vai bem. Ou infecções urinárias sintomáticas, né? E essa questão do DMSA, se ela se mantiver sem infecção urinária, né, sintomática, só com a bacteriúria aí do cateterismo, não vejo necessidade de ficar fazendo com frequência. Faria ultrassom só. Sim, Alguma perfeito. informação a mais, Natália? Não, nós estamos nesse momento. Tá ok, então. Então, foram 3 casos, nós estamos encerrando aqui essa última reunião do ano, 8h30, né? Foi um ano muito profícuo, nós tivemos ao todo 43 reuniões, nós tivemos 15 convidados internacionais nas reuniões, o que é bem interessante aqui para o serviço, em todas as áreas do conhecimento, né? Nós convidamos a todos aí para retomar aí a audiência das nossas reuniões, elas vão se iniciar no dia 11 de janeiro, que é a segunda quarta-feira do ano, no ano que vem, 11 de janeiro. Então, semana que vem, nós não teremos a reunião e nós convidamos também a todos aí compartilhar conosco aí o último evento do ano, que é o Bom Dia Urologia, que vai ser realizado sábado no The Royal Palm Plaza, nos grupos de WhatsApp, há inscrição para ser feita. Muito obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia.